no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 raios da manifestação divina e qual é que cada um de nós pertencemos. Então, se você quiser saber qual o seu raio, como é que isso pode te ajudar a descobrir a sua missão de vida e como invocar a energia do raio, esse vídeo é para você. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, sobre os 7 raios da manifestação é que existe um governo oculto, também, né, chamado de Grande Fraternidade Branca ou de Fraternidade Branca, que é um governo liderado por seres espirituais muito elevados que estão trabalhando para nos ajudar. Aí, quando a gente fala sobre os mestres ascensionados, o primeiro que a gente pensa é no mestre Saint Germain, né? Que é o mestre da chama violeta, que talvez seja a mais conhecida, né? Mas existem outros 6 mestres e todos eles estão ligados à nossa evolução. Por quê? Porque quando cada um de nós evolui, né? Ou seja, lida com os karmas, a gente começa a seguir o nosso destino, toda a nossa vida começa a fluir. E a partir do momento em que eu tô seguindo minha missão de vida, eu estou de acordo, né, com o caos do universo, ou seja, eu estou fazendo a minha parte e cada um fazendo a sua parte vai elevar a vibração do planeta Terra e de toda a humanidade junto. Então vamos lá. De vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu não quero, né, esquecer nada. Então eu fiz uma colinha para eu não esquecer. Então assim, vamos lá, o primeiro raio, tá? O primeiro raio é a chama azul. E a chama azul está ligada ao poder, né? A fé e a nossa vontade divina. O que é isso? Bom, na verdade, esse é o raio que domina, né, os nascidos no domingo. Então, se você nasceu no domingo, a essência da sua alma está ligada aos karmas desse raio. Então, vamos lá. Quem nasceu, né, sobre a energia do raio azul vai ter assuntos kármicos ligados à liderança. Então, são aquelas pessoas que têm uma liderança natural, que onde chega acaba liderando, né? Tem um dom para liderar, né? Mas assim, cada raio traz os nossos karmas e as nossas dificuldades. Então, a dificuldade desse raio, ou seja, aquilo que a gente precisa vencer, tá ligado principalmente em querer impor a nossa vontade sobre a vontade divina. Ou seja, são pessoas que precisam aprender a desenvolver a entrega ao mundo espiritual. Se você nasceu sobre esse raio e olhar a sua vida, você deve se questionar quanto é que você se ignora, quanto é que você ignora os sinais do universo, quanto é que você não abre mão quando tudo tá dizendo não, mas assim, você enfiou aquilo na cabeça e você quer ir, né? Esse raio, ele traz, assim, como um grande karma, a tendência de querer controlar tudo, de querer tudo sobre controle. E também a liderança tá nisso, né? Tentar ter uma visão abrangente. Mas quando você começa a desenvolver esse raio, você aprende a entregar, a confiar. E aí você começa a desenvolver uma intuição, uma percepção, e isso traz a quebra dos seus medos, né? Porque a necessidade de controlar está exatamente baseada no medo. Então, quando você trabalha esse raio, você começa a perceber que a energia divina, ela fala com você. E a sua liderança passa a ser uma liderança baseada na fraternidade, na humildade, no amor, né? Deixa eu ver se eu não deixei aqui nada. Exatamente. E não uma liderança ditatorial. Bom, então, quem nasceu no domingo tá sob a influência do raio azul. Eu quero dizer também que eu vou, no final, né, depois que eu falar dos 7 raios, eu vou fazer um videozinho de meditação. Na verdade, não é uma meditação, é mais uma invocação dos raios. E vocês podem trabalhar todos os raios na sua vida,
né? Então, por exemplo, eu não eu nasci sobre sei lá, sobre o raio da chama violeta, mas nesse momento eu preciso ter mais de liderança na minha vida, então eu posso trabalhar o raio da liderança. Por quê? Porque é a energia da manifestação, então também tá tudo na gente, tá? Então vamos falar do segundo raio, que é a chama dourada. Esse raio fala da sabedoria divina. Então, as pessoas que nasceram na segunda-feira, né, que é o dia do segundo raio, elas são pessoas que trazem soluções, né? Muita gente entende esse raio como os professores, os mestres, mas assim, se você perceber no cotidiano, são aquelas pessoas que sempre têm uma solução, são aquelas pessoas em que as pessoas recorrem para ensinar alguma coisa, solucionar um problema. Não são os líderes, né? Mas são as pessoas que trazem boas soluções, que conseguem compartilhar conhecimento, ensinar alguma coisa, trazer uma solução. Né? A grande dificuldade desse raio é você conseguir mudar a sua vibração, né? Porque essa sabedoria distribuída, muitas vezes, ela vem com arrogância, né? É a arrogância do saber, né? Quando eu sou muito procurado para que eu ajude a solucionar, o poder está em minha mão, então eu posso dizer quando, para quem eu vou levar esse conhecimento. Também é muito comum pessoas que nascem sobre essa influência desse raio e precisam trabalhar o karma disso, elas tomam para si todo o conhecimento e ao invés de distribuir com amor, elas dão pílulas para que você esteja sempre necessitando delas, né? Então é essa arrogância do conhecimento, são os criadores de discípulos, são as pessoas que não ensinam você a pensar, te dão uma solução para que você sempre recorra a elas. Então, quando você nasce sobre esse raio, as perguntas que você tem que fazer eu estou buscando a minha sabedoria, eu estou mudando a minha vibração para mais para fraternidade, eu estou doando o meu conhecimento ou estou retendo conhecimento para criar um bando de seguidores ou para criar pessoas que necessitem de mim e com isso eu me sinta sábio, né? Então, todo raio tem dois lados, tudo nessa vida tem dois lados. Unificar isso é exatamente ajudar a humanidade a buscar uma sabedoria para que o ser humano se torne um ser pensante e independente, né? Então, se você nasceu sobre a influência desse raio, compartilha a chama. O terceiro raio é a chama rosa, né? Que é a chama do amor. Esse é talvez um dos raios mais difíceis de se entender e de conectar a nossa essência. Porque as pessoas que têm missão de vida, né, com o terceiro raio, é muito complicado de entender, porque a gente, quando pensa em amor, a gente está pensando em satisfazer as nossas carências, né? O nosso amor está vinculado a ter alguém de determinada forma, com determinadas condições e manter este relacionamento aos trancos e barrancos, mas assim, a gente está pensando num amor egoísta. E esse raio, ele ensina o amor universal, ou seja, é o amor que abrange tudo, né? Um amor que é difícil até de pensar, mas a grande missão desse raio é aprender e distribuir esse amor, o amor verdadeiro ao Criador, porque é como se você aprendesse a amar, onde eu e você somos uma coisa só. É mais do que amar ao próximo, é ser um próximo de forma diferente. Eu sou você de uma outra forma, talvez numa outra vibração. E tudo que me cerca também é a criação. Então é um amor pela criação, por tudo aquilo, né, que contém, né, a criação. É nesse raio que a gente aprende de verdade o conceito de adoração, de unidade com o Criador, de tolerância,
porque para que você ame o outro, você tem que tolerar também os defeitos, é onde a gente aprende mais sobre os relacionamentos também, mas principalmente sobre a grande unidade que é a criação. Ah, se você então tem essa energia, normalmente isso se manifesta em pessoas que se preocupam com o bem das pessoas, são pessoas que fazem caridade, que buscam na caridade uma forma de elevar sua vibração espiritual, ajudar o planeta, a busca pelo verdadeiro significado do amor. Então vamos ao quarto raio. Deixa eu pegar aqui para não esquecer. Bom, esse raio é a chama branca, né? E as pessoas que nascem sob a influência desse raio estão ligadas ao vencer o karma, né? Estão ligadas à conexão espiritual. São pessoas que são criativas, que não se deixam abater, que estão sempre em busca de uma pureza de sentimentos, uma pureza de intenções. A lição que a gente tem que aprender aqui é ter harmonia em todos os aspectos, é o equilíbrio entre a matéria e o espírito, isso em harmonia, porque esse raio, ele nos conecta a uma busca espiritual muito grande, e com isso a gente sai do chão, fica perdido. Então você conseguir fazer o equilíbrio, né, entre a vida aqui na terceira dimensão, a busca espiritual, esse é o karma, né, das pessoas que nasceram nesse raio. Mas isso se manifesta muito como impaciência, falta de foco, não conseguir terminar as coisas que se propõe, não conseguir equilibrar corpo e espírito, né? Então, vencer aqui é exatamente buscar esse equilíbrio, né? Em termos de como as pessoas se comportam com esse raio, são pessoas que estão sempre buscando mudanças espirituais, né, que estão sempre buscando em perspectivas espirituais. São aquelas pessoas que, quando estão muito confusas, também criam dogmas, né? O quarto raio, ele é um mestre, ele ajuda as pessoas a transcenderem, a buscar sair, né, da matéria e elevar o mundo espiritual. Então são pessoas que creem no mundo espiritual, mas também são pessoas que são muito crédulas. Então acabam se perdendo em vários segmentos, sem saber para onde ir. Então a grande questão aqui é ouvir a voz interior, entrar em contato com a sua missão de vida, que é sim transcender, é sim vibrar na sabedoria, no amor divino, no amor de Deus, né? Na unificação com o Criador, mas sem se perder pelo meio do caminho, buscar isso em você e não em vários segmentos, né? Você identifica o quarto raio quando a pessoa ela é budista, mas ao mesmo tempo ela vai na Umbanda, mas ao mesmo tempo ela acredita na lei da atração, ou seja, tudo é válido, menos aquilo que ela sente. Ela ainda não conseguiu despertar o seu Cristo interior para descobrir como que ela vai transcender isso. Então são pessoas extremamente sensíveis, mas que precisam de foco, de direção. Bom, o quinto raio, que é a chama verde, é a chama da cura, né? E esse raio faz com que as pessoas que estejam ligadas naturalmente a essa chama, elas trabalhem o dom da cura. Então são pessoas... Claro que a gente pode falar dos médicos, dos xamãs, dos psicólogos, né, dos conselheiros. Isso são as profissões básicas, mas assim, mais do que isso, são pessoas que têm o dom de curar as nossas feridas. São os famosos ombros amigos, são as pessoas que que compartilham, né, alegria, que trazem a busca da verdade, são aquelas pessoas que você confia, que vão lá e vão te dar um ombro amigo, são aquelas pessoas que se propõem a ficar felizes pela vida do outro, a ajudar, né, quem precisa. O raio da cura, ele está muito ligado à verdade, não só à saúde do corpo, mas à saúde do espírito, né? O karma aqui quando a gente aprender a repor as nossas próprias energias físicas e espirituais, porque os curadores, eles às vezes doam mais do que eles podem. Aprender uma doação
sem que você se destrua, né? Aprender a verdade e conseguir trabalhar com dedicação e pureza de intenção. Aqui são pessoas que sentem uma necessidade muito grande de proteger o outro e por isso muitas vezes se esgotam, porque doam suas energias a ponto de não guardar para si. Né? Então a gente que nasceu, né, sob a influência do quinto raio precisa aprender a cuidar de si principalmente, né? Muito parecido com Quiron, né? Quando a gente fala da astrologia, que é o médico que cura o outro, mas não cura a si próprio. Então o karma do quinto raio é aprender a curar a si próprio. Tá? Quando a gente pensa em questionamento, a gente tem que pensar o quanto a gente está se doando, né? Com honestidade, o quanto a gente está se doando também para iluminar nossas sombras, né? Porque muito da energia de ajudar o outro é você se sentir menos pior, vamos dizer assim, né? E esse raio, ele faz esse questionamento, né? O quanto a gente está conseguindo iluminar as nossas próprias sombras, o quanto a gente pode se doar para o outro sem que a gente seja destruído no meio disso. E quando a gente está se doando, querendo algo em troca, ou se querendo se sentir melhor, ou fazendo paralelo, nossa, minha vida tá melhor porque a sua tá né, um caos, a gente não está seguindo nossa missão de vida, a gente está trabalhando no ego, né, do raio. Vamos lá. Então agora a gente vai falar do sexto raio, que é um raio que trabalha a devoção. Então, se a gente pensar nos paralelos, a gente vai trabalhando a nossa vontade, a gente vai trabalhando a nossa sabedoria, a gente vai trabalhando o amor, a gente vai trabalhando a ligação de transcendência, a gente vai se curando, tá? E aí a gente entra num processo de completa devoção, né? É quando a gente consegue se entregar e confiar completamente no mundo espiritual, no nosso Cristo interior, na nossa centelha divina. É um raio que ajuda a gente se desprender, né, de pequenas coisas. É um raio que fala muito da fraternidade, né? Quando a gente nasce sob a influência desse raio, a gente consegue ser pessoas resilientes, né? E a gente consegue estar prontos ao perdão. Então são pessoas que perdoam verdadeiramente e podem nos ensinar a perdoar. Né? São devotas ao Criador, conseguem se colocar no lugar de outras pessoas e com isso realmente perdoar. E o grande karma desse raio, né, que é um raio lindo, é exatamente não abrir mão, né? Porque são pessoas que, como perdoam tudo, estão cansadas de sofrer e muitas vezes não conseguem viver em sociedade, então se isolam. São freiras, são padres, são curandeiros, são mestres, são pessoas que buscam sair da vida social para se isolar nessa grande energia. Mas é exatamente a fraternidade que é a missão deste raio. Então, quando você se isola, você perde o poder de trabalhar a fraternidade e ajudar de fato as pessoas, né? Aqui também é muito importante lidar com a frequência mental, porque ao mesmo tempo em que há essa resiliência e esse grande poder de perdoar, as pessoas elas começam a pensar que elas não se encaixam na vida e elas começam a buscar essa vida mais reclusa e elas precisam levar o foco disso ao amor divino, ao amor ao Criador, porque senão elas se culpam por serem feridas. Né? Então, quando eu perdoo uma, eu perdoo duas, eu tenho que saber o limite disso, para que depois eu não me culpe por manter, né, situações na minha vida que vão me ferindo, porque eu não tenho a capacidade de romper, porque o perdão ele não pode ser usado para que você se acomode numa situação que está desagradável. Então, as pessoas que nascem nesse raio, elas precisam se perguntar muito o quanto o perdão está sendo verdadeiro e o quanto esse perdão ele está sendo uma forma de aprisionamento numa situação negativa, né? Numa situação abusiva muitas vezes, né? E o quanto isso se transforma em culpa, mas não se transforma em ação.
Então, esse raio, ele pede uma ação, ele pede uma ação concreta, uma ação concreta. Esse vídeo tá ficando longo. Mas a gente chegou ao sétimo raio, que é a chama violeta. Esse é o raio mais conhecido, talvez, né? Pois é um raio que vai ajudar a humanidade a transmutar os seus sentimentos. Porque quando a gente pensa em evolução, a primeira coisa que a gente precisa aprender a lidar é com as nossas sombras, com os nossos sentimentos de medo, com as nossas inseguranças, ou seja, tudo que está ligado à nossa sombra, esse raio é o raio que ajuda a transmutar e libertar. Mas as pessoas quando elas nascem sobre essa energia, elas são de fato pessoas que conduzem, né, a humanidade a evoluir, a transcender, né? Eles são aqueles que inovam, que buscam contatos, são médiums, são pessoas que pegam a conexão, né, energética, conseguem passar através da própria sombra, do filtro da sombra e conseguir levar uma mensagem, né, de transcendência, de libertação. Aqui, o karma desse raio é que as pessoas que nascem sobre esse raio precisam focar em si mesmos, né? Porque a conexão às vezes é tão grande que a gente precisa falar. Mas você precisa evoluir também. Então, são pessoas que estão um pouco desconectadas do seu centro de transcendência pessoal. Então, o que acontece? Você precisa transcender a si antes de poder ajudar a própria evolução e a libertação divina da humanidade. Mas esse raio, ele está extremamente ligado à espiritualidade. Então, de alguma forma, esse raio ele traz pessoas ligadas a esse raio, por mais que elas possam fugir disso, porque ele dá com a sombra, que é o trabalho desse raio, né? Transmutar sua sombra. Por mais que a gente queira fugir de lidar com isso, essa espiritualidade sempre vai bater na sua porta. Então, assim, são pessoas ligadas a crenças, a misticismo, a oráculos, a conexão, mediunidade. E aí, vocês conseguiram identificar um pouquinho dos seus raios, achar? É claro que a gente não vai se encaixar completamente, até porque todas as energias estão trabalhando na nossa vida, né? Mas eu espero que vocês tenham, né, conseguido encaixar um pouquinho, porque isso dá um direcionamento e uma dica da nossa missão de vida, né? Como a gente pode descobrir o que a gente veio fazer aqui. E quanto mais em harmonia a gente tá com a nossa essência e o raio da manifestação, mais a nossa vida vai fluir e a gente vai conseguir manifestar a vida que a gente deseja. Quando a gente está conectado à nossa missão de vida, todas as portas se abrem. Então, buscar a nossa missão de vida é super importante para que a gente possa realmente ser feliz aqui na Terra. Como eu tinha prometido, eu vou gravar para vocês, né, as invocações dos 7 raios. Eu vou deixar na descrição do vídeo o número que começa cada uma das invocações, para que você possa invocar aquela que você quiser, mas você pode invocar a manifestação, a emanação divina de todos os raios na sua vida. Porque se você, por exemplo, está precisando de cura, você pode invocar esse raio. Se você precisa de poder, de atitude, você pode invocar o primeiro raio. Se você precisa trabalhar o amor na sua vida e assim, essa área não tá bacana, você também pode trabalhar com a energia do raio. Se você precisa aprender a gratidão, a fraternidade, trabalha com o sexto raio, tá? Quando a gente tá tudo bagunçado, eu indico fazer todos os raios, porque você vai trabalhar o seu e vai trabalhar um equilíbrio de todos os outros, equilibrar e harmonizar os seus corpos, esses raios, ou seja, através, né, da conexão do seu eu sou, você consegue mudar toda a sua vibração. Então, vamos lá. Se você quiser, eu aconselho que nesse momento, tá, você feche os olhos, coloque um fone de ouvido se tiver, tá? Acompanhe a música e repita mentalmente os decretos que você vai ouvir, tá bom? Então, vamos lá.
Primeiro raio, chama de cristal. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto o alinhamento do primeiro raio em minha vida. Amados mestres do raio azul, tragam-me força e poder para que eu possa descobrir minha missão e servir ao bem da humanidade. Eu sou luz e nesse momento entrego minha vontade divina através do Cristo interior, que eu possa renunciar às vontades do meu ego e me entregar completamente à sua glória e poder. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou poder. Eu sou luz. Segundo raio. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao segundo raio. Amados mestres do raio dourado, coloquem a vossa sabedoria em minha vida, para que eu possa manifestar em humildade no serviço prestado a toda a humanidade. Eu sou sabedoria e neste momento entrego minha vontade divina através do meu Cristo interior, para que eu possa receber a iluminação com humildade e discernimento, para que eu seja sempre um canal de luz. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou sabedoria. Eu sou luz. Terceiro raio. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao terceiro raio, chama rosa do amor divino. Amados mestres do raio rosa, através do meu Cristo interior, do meu eu sou, eu peço que envolvam minha vida com a energia do amor, para que eu possa manifestar todo o potencial do amor aqui na Terra. Que eu seja capaz de co-criar com a energia divina, conectando-me completamente ao meu Cristo interior, que eu leve o perdão, o amor e a compaixão, que não haja divisão, que eu aprenda o significado do amor. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou luz. Quarto raio. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao quarto raio, chama branca da harmonia e pureza divina. Amados mestres do quarto raio, através do meu eu sou, peço que envolva minha vida com o poder purificador, para que através da harmonia eu desenvolva a realização da minha missão de vida. Para que possa a energia purificar-me de todas as sombras, para que a luz possa através de mim acender e refletir a sua divina luz, Pai, Criador, para que assim eu possa, através da disciplina e pureza de sentimentos, a cada dia, viver a realização da minha missão de vida. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou livre de amarras, eu sou livre, eu sou luz. Quinto raio. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao quinto raio, para que minha vida seja um exemplo de sua verdade, de sua glória, na alegria e abundância. Amados mestres do quinto raio, através da minha personalidade eu sou, peço que envolvam minha vida com alegria e saúde, para que eu trabalhe sempre através da verdade, para que eu, liberto de todas as mentiras e enganos, possa ver a luz divina, a face de Deus Criador, em tudo e em todos. Eu sou um com a vontade divina, eu sou luz, eu sou cura, eu sou verdade e esperança. Eu sou luz. Sexto raio. Amado Criador,
Através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao sexto raio, para que eu aprenda sobre a paz e seja um canal de ordem e equilíbrio. Amados mestres do sexto raio, através do eu sou, peço que ativem a energia desse raio, purificando minha vida e todas as células do meu ser, para que eu possa magnetizar a vontade do meu Cristo interior e me tornar um com a vontade do Pai. Que eu seja um canal de harmonia, fraternidade e amor. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou a manifestação do meu Cristo interior. Eu sou luz. Eu sou luz. Sétimo raio. Amado Criador, através da minha personalidade eu sou, decreto a completa rendição ao sétimo raio, para que eu seja livre de todas as amarras que impedem minha evolução espiritual e possa caminhar na justiça e com a justiça. Amados mestres do sétimo raio, através do eu sou, peço que ativem a energia deste raio, transmutando e corrigindo todos os erros de minha vida, para que, livre de medos, eu possa aprender a amar a Deus e aos meus semelhantes, percebendo que tudo é manifestação da sua vontade. Eu sou um com a vontade divina. Eu sou luz. Eu sou a elevação da minha alma. Eu sou luz.